E aqui vale tudo que a gente conversou sobre os répteis em relação a ciclo circadiano, que é aquele ciclo de 24 horas, da questão da luz do dia e da noite, né, sem luz, que deve ser respeitado para essas aves. Então, assim, essa questão de fotoperíodo, né? O quanto que de luz na natureza, a carga horária de luz na natureza, né? Então é o tempo que o sol está no céu, né? Caiu a noite e não tem mais luz, e as aves então vivem essa situação, e quando a gente traz uma ave para viver dentro da casa, a gente deve entender que isso é importante, a gente não deve manter essa ave com luz artificial ligada até tarde, com movimento, né? É claro que a gente tem que entender a natureza da espécie, né? Tem espécies que são diurnas, espécies que são noturnas, tá? Mas, de todo modo, a luz mesmo é do sol, é durante o dia. Então, tem que respeitar os hábitos diurnos, noturnos, crepusculares e o ciclo circadiano, entender a importância desses ciclos. Conhecer os hábitos alimentares, né? Então, algumas aves são chamadas granívoras. Os granívoros comem o quê? Comem grãos, né? Algumas aves são insetívoras, comem insetos. Outras aves são carnívoras, comem carne, né? Os rapinantes, né? Os gaviões, os falcões, né? Muitos passarinhos são insetívoros, os galináceos, né? Na maioria são granívoros, né? Os carniceiros, como os urubus. Então, é preciso conhecer o hábito alimentar da espécie que a gente vai ter, vai criar, para poder saber como alimentar. E hoje, essas aves que nós conversamos, os passeriformes, os psittaciformes, a maioria já existe rações específicas, tá? Lembrando que, mesmo dentro desses grupos, há diferenças de alimentação. Então, não é uma ração para todos os tipos de psitacídeos, não existe. Nenhuma ração para todos os tipos de pássaros. A cada espécie, dependendo do tipo de alimento que ela come, ela vai nesse. Então, geralmente, o que tem no mercado são o quê? Rações para pássaros insetívoros. Ah, legal. Então, aí você consegue, com aquela ração, alimentar a maioria das espécies de pássaros que comem insetos, né? A alimentação ração para aves granívoras. Então, beleza, você já consegue alimentar bem as aves que comem grãos. E assim são as rações. Existem algumas rações, algumas espécies muito especiais, no sentido do que elas se alimentam, e precisam de rações específicas mesmo. Muito bem, as aves também têm uma outra coisa importante da gente falar, que elas têm épocas, épocas de mudas de penas, tá? Então, existe algum momento em que, na época do ano, em que as penas vão ser trocadas com mais intensidade. Isso é um processo geralmente contínuo, né? As penas vão sendo trocadas mesmo. Mas tem uma época em que isso acontece mais intensamente. De todo modo, não acontece de cair pena, ficar sem pena para depois nascer pena. É um processo contínuo em que cai a pena, já está nascendo. Então, a gente praticamente, o que a gente repara é que as penas estão caindo, mas a gente não olha para a ave e vê a ave peladinha, sem penas, tá? Isso aí significa um problema de ordem médica. Bom, as espécies nacionais, ou mesmo as importadas, elas devem ser anilhadas, elas devem ter um anelzinho. Esse anelzinho tem toda uma regra, nele está anotado as informações, o registro das aves. Então, essas aves que não possuem, algumas anilhas são falsas, tá? Aí só uma pessoa
com conhecimento para poder olhar a anilha e identificar se a anilha está correta ou não. Mas, com certeza, sem anilha, essa ave é uma ave clandestina, possivelmente fruto do tráfico de animais, e que a gente deve saber entender que a gente não deve alimentar o tráfico de animais. Então, a gente não deve, por exemplo, querer ter uma ave dessa, comprar uma ave dessa, tá? Porque ela tá dentro da linha ali do tráfico, causando extinção e causando sofrimento para muitos bichinhos. Então, ilustrando um pouquinho, aqui alguns papagaios, né? Psitacídeos, melhor dizendo, algumas espécies de psitacídeos, então todos os papagaios, as calopsitas, tá? As araras, cacatuas, tá? São exemplos de psitacídeos. Os periquitos australianos, tá? O lores, né? Essa ave aqui, ela tem uma alimentação em forma de papa, totalmente diferenciada, ela não come a ração de papagaio, por exemplo. Aqui algumas aves importadas, a rosela, o ringneck. Então, o número de espécies é fantástico, é uma mais linda que a outra. Aqui algumas comuns da natureza, a maritaca, o periquito, né? Que a gente vê bastante voando aí pelo céu. Alguns passeriformes, alguns exemplos, né? O canário, o pássaro preto, o diamante de Gold, o trinca-ferro. Canário, praticamente um animal doméstico, né? Existe o canário da natureza, mas os canários de gaiola hoje em dia têm até raça, igual cachorro, várias raças diferentes de animais criados em gaiola, não existe na natureza essa variedade de canários que foi selecionada igual raça de cachorro, né? Aqui a gente mostrando a anilha, né? A anilha é um anel fechado, ele não é cortado, né? Ele é inteiro. Colocado quando a ave é filhotinho, pequenininha. Então, a ave cresce, já não dá mais para tirar ele pelo pé, exatamente para identificar essa ave e ninguém chegar lá e trocar esse anelzinho, não dá para tirar, só com um alicate especial e mesmo assim com certo risco se tentar cortar essa anilha. E ela tem ali um número de registro dessa ave que permite saber de que criadouro que ela é, onde que é a origem dessa ave. E aqui, então, a variedade de rações encontradas no mercado, já com aqui você vê cada uma dessa com um desenho de uma ave diferente, mostrando que já existe esse mercado para ração de aves. Essas rações, geralmente, elas são assim, em forma de pellets, né? Que são aqueles grãozinhos de ração, só que os grãozinhos são diferenciados, são coloridinhos, são pequenininhos, né? Para estimular melhor, para se parecer mais com o tamanho do alimento que aquela espécie de ave come. Aqui a gente tem uma mistura própria para fazer néctar de beija-flor. Então, já existe um mercado que completa aí a maioria dos bichinhos que as pessoas possam eventualmente ter em casa, e esse é o alimento que deve ser indicado sempre, porque difícil não, é impossível a gente oferecer para eles exatamente aquilo que eles comeriam lá na vida selvagem, na floresta. Mais um exemplo aqui de outra marca, de diferentes espécies de rações. Então, existem as rações em grãozinhos, como aquela que eu mostrei, existem as chamadas farinhadas, né, em forma de farinha. Essas farinhas geralmente são complexos de vitamínicos, minerais, que são muito úteis, né, de utilizar quando a ave está em época reprodutiva, quando ela está mudando a pena,
tá? Aí, claro que com a indicação correta do veterinário ou de um criador experiente. No entanto, é possível, além de oferecer a ração, dependendo do conhecimento que se tem da ave, sabendo que tipo de alimento que ela come, a gente oferecer alguns alimentos naturais, sem problema nenhum. Então, as aves que comem frutas podem receber frutas, as que comem verduras e legumes podem receber, e o ideal é que elas recebam uma variedade e não um único alimento. Falar, eu dou todo dia banana para minha ave, eu dou todo dia maçã, e é só isso que ela come, maçã e ração. Isso não é legal. O que é legal é pesquisar através da conversa com um veterinário ou procurar livros especializados ou um site confiável da internet para saber qual é a variedade de frutas, de legumes, de vegetais que aquela espécie que a pessoa cria pode receber. E oferecendo aos pouquinhos, nunca de forma exagerada, fazendo com que esse animal receba uma variedade maior de alimentos e isso faça com que ele fique melhor nutrido, tá? Então, na natureza, as frutinhas costumam ter bichinhos, né? Sejam insetos pousados ali, sejam larvas de insetos dentro das frutinhas. E os animais que comem frutas, né? As aves que comem frutas, elas não têm nojo de comer essas larvinhas, pelo contrário, elas apreciam bastante comer essas larvinhas. Então, essa larvinha é um animal. É como se aquela ave, além de fruta, comesse também animais. Ela tem ela come proteína de origem animal. E é por isso que, mesmo que a ave seja frugívora, né, come frutas, a gente não pode esquecer que ela recebe proteína de origem animal na natureza, e então a gente, quando tem ela presa numa gaiola, tem que oferecer de algum modo. A gente não vai ficar caçando larva de fruta, obviamente, mais uma vez apontando a necessidade da ração, da suplementação adequada para a ave. As aves que comem grãos também tem que tomar um pouco de cuidado, porque os grãos, os grãos que nós temos no mercado para oferecer, eles geralmente têm um excesso de algum tipo de coisa. A maioria deles tem excesso de gordura, são oleosos, ou tem excesso de algum mineral, cálcio, ferro, alguma outra coisa. E quando a gente fala em excesso, a gente fala num excesso capaz de causar problemas médicos pelo excesso. Então, quando a gente alimenta só com grãos, é quase certo que a espécie, que aquele animalzinho vai ter problemas de ordem nutricional. Então, não funciona bem alimentar uma ave só com sementinhas. Precisa introduzir a ração, precisa verificar qual é o alimento dessa ave na natureza, se ela pode receber algum tipo de fruta, de verdura, de legume, para melhorar a parte nutricional delas. Aqui alguns exemplos de insetos, né? Larvas de insetos, alguns deles é possível, alguns criadores são capazes de criar, né, em casa, larvinhas, algumas podem ser compradas, é possível comprar hoje em alguns sites da internet, em algumas lojas especializadas. Então, dependendo do criador ou da pessoa, ela pode até conseguir esses insetinhos aí, que quando são criados assim, são criados sem nenhum tipo de doença, de problema que possa causar para a ave. Mas se você for lá no seu jardim e capturar um inseto, uma larva, você pode estar trazendo doenças para a vizinha. Não é uma boa ideia ir pegar um inseto, capturar um inseto lá no jardim e trazer para a ave dentro da gaiola, porque pode ter produtos tóxicos, como algum agrotóxico nesse inseto, ou esse inseto pode estar carregando algum fungo, alguma bactéria, e você fazer isso e acabar
trazendo doença para a ave da gaiola. Então, aqui no caso, quando você compra, são animais criados, né, em laboratório, de modo que eles não têm essas doenças, não têm essas possibilidades de intoxicação, mas também tem que saber que ave que come, quanto que pode dar, não pode, às vezes não pode dar todo dia, tem que dar uma vez por semana, 2 vezes por semana, tem que saber direitinho quando que pode dar. Na natureza, a gente tem que entender que as espécies da natureza, elas estão num processo de seleção contínua, quer dizer, alguns vivem e outros morrem. Então, se o animal na natureza comer lá um inseto com uma doença e ele ficar doente, ele vai morrer, e isso faz parte ali da natureza. Agora, no nosso animalzinho de estimação, a gente não quer colocar ele nessa situação, então, é por isso que eu digo, não é uma boa ideia e você ser o caçador de inseto da sua ave. Então, aqui são algumas formas de que as pessoas criam, né? Coloca dentro de um Tupperware com tela, tem água, bastante usado essas caixinhas de ovos, aí coloca alguns farinha, alguma coisa aqui para cada tipo de inseto, aí você tem que ter as matrizes, né? Daquele inseto, seja grilo, seja lá o que for, aqui, não sei se é barata ou se é grilo, que fica vivendo ali e depositando suas larvas aí dentro, né? Isso aí, você pesquisando na internet, aprende a fazer. E tem loja que vende. Então, aí proteína de origem animal, tá? Então, quando o animal hoje come uma ave, um réptil, um mamífero silvestres, está comendo ração, é bom que já está equilibrado, já tem essas proteínas. Mas se ele não come a ração e é um animal que precisa de proteína, às vezes precisa oferecer para ele algum tipo de proteína de origem animal. E aqui são alguns ingredientes que poderiam compor essa parte, né? O queijo branco, o ovo, o danoninho, a própria carne, né? Então, só que não é tão interessante, porque a gente nunca vai conseguir oferecer na quantidade exata, mais ideal, vamos dizer assim. Então, a ração é vantajosa. Ok, aqui vamos falar um pouquinho sobre as gaiolas, e aqui essa é uma situação comum e triste, que muitas pessoas mantêm as suas aves, né? Numa gaiolinha pequena, às vezes a ave não consegue nem voar, ela não mal consegue espreguiçar, né? Porque a ave, ela estica as asas assim para os lados, né? Ela estica as asas para espreguiçar, e às vezes a pessoa coloca a ave numa gaiola que nem isso ela consegue fazer. Isso é maus tratos, isso hoje é motivo de repreensão, de algum tipo de repreensão, de punição, porque é maus tratos. A ave deve estar numa gaiola, no mínimo, né, para uma ave, um passeriforme menor, no mínimo uma gaiola voadeira, que a gente chama, né, uma gaiola que tem espaço para a ave voar daqui até aqui, no mínimo, né? O ideal realmente é que, se alguém quer realmente ter ave, gosta, ama, acha maravilhoso ter uma ave, embora eu não seja um fã de ver um animal preso, mas a pessoa tem o direito, eventualmente, de gostar, ela deve, no mínimo, né, fazer um viveiro, né? Esse viveiro tem que ter proteção para sombra, da proteção de chuva, tem que ter a casinha lá dentro para se proteger do vento, da chuva, né? Tem que ter os puleiros adequados, tem que ter alimentação adequada, a água, as espécies que estão ali dentro tem que ser espécies que podem ser criadas juntos, não pode ser uma quantidade exagerada, conforme o espaço, tem uma série de cuidados para que esses animaizinhos tenham um mínimo de bem-estar. Então, as casinhas, dependendo da espécie, os ninhos, né, são muito importantes, né, para a ave ter o lugar dela se esconder, dela botar ovo, essas coisas.
os comedouros, os bebedouros, né? Em quantidade, em tamanho adequado, sempre higienizados, limpos, não é botar comida lá e deixar 2 semanas a comida, é praticamente na verdade é todo dia, né? Todo dia eles devem ser, o resto de comida deve ser removido, o potinho deve ser limpo para colocar comida nova. Os poleiros, né? Existe poleiro conforme o tamanho do pé da ave, né? Então, aqui a ave está empoleirada de modo correto, tá? O pezinho dela termina aqui e aqui, ó. Então, se o poleiro é muito pequeno, as unhas dela se cruzam aqui embaixo, ou se o poleiro é muito largo, ela fica com o pé esticado, e isso pode machucar essa região do pé, tá? Então, o poleiro ele deve ser do tamanho, da grossura ideal para aquela espécie que você vai pôr lá. Deve ter um número adequado de poleiros, né? Existe poleiro liso, poleiro assim, riscadinho, igual esse daqui. Então, é importante saber que tipo de poleiro aquela ave que a pessoa está criando aprecia, né?